Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo, eu precisava ser tocado com fogo. Boa noite, querido. A paz seja convosco, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui para mais um dia da campanha 40 dias de milagres, né? Que está sendo uma grande bênção em nossas vidas. Que Deus tem feito grandes coisas. Na minha vida, eu creio que também na sua. Amém? E é com um coração grato que eu venho aqui agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de falar do amor dele, das maravilhas, dos milagres de Jesus, né? Quero também agradecer aos meus pastores por confiar em mim a trazer essa mensagem do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, Senhor amado, eu te louvo e te exalto, Senhor, e glorifico o teu santo nome, Pai. Graças te dou, Senhor Jesus, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Pai, fala nos nossos corações nessa noite, Jesus amado. Usa minha vida, Espírito Santo, para transmitir a mensagem do Senhor, que já está no meu coração, pro coração dos meus irmãos, Pai. Que essa palavra venha alcançar corações, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra do Senhor, hoje o tema é o que fazer diante quando a resposta é o silêncio, né? E o Senhor, Ele quer falar comigo e com você, lá no capítulo 15 de Mateus, do versículo 21 ao 28, né? Vamos ler aqui, que diz assim: Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para reunir a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de minha filha. Ela está possuída por um demônio que a atormenta diariamente, terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Meus irmãos, aqui nós vemos a história dessa mulher.
Essa mulher, ela estava com uma filha doente, endemoniada, que era atormentada diariamente. Essa mulher, ela vai até Jesus e suplica por misericórdia. E Jesus não lhe responde uma só palavra. Mas essa mulher, ela não desiste. Diante do silêncio de Deus, ela não desiste. Ela continua clamando, a ponto dos discípulos, né? Mas na frente, se ler todinho, você vai ver que os discípulos, eles pedem para Jesus despedir aquela mulher e mandar aquela mulher embora, porque ela estava importunando, né? De tanto ela clamar, porque ela sabia, meus irmãos, da necessidade dela. E quando nós sabemos a nossa necessidade, nós não desistimos. Quando nós cremos, quando nós acreditamos no que cremos, nós acreditamos que ela acreditava que Jesus tinha a solução. E por isso ela não desistiu, ela continuou, ela foi perseverante. E é isso que Deus espera de mim e de você, que diante do silêncio, diante das vozes do contrário, nós não viemos desistir, nós viemos persistir, buscar a presença do Senhor. E aquela mulher, ela continua, né? E aí Jesus diz à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel, né? Mas ela mesma assim, ela não desiste. E o que me chama a atenção é que diante do silêncio de Deus, ela não se indignou, ela não ficou revoltada, ela não ficou murmurando, ela não ficou entristecida, não, ela permaneceu firme, porque ela era uma mulher de fé. E é isso que o Senhor espera de mim, de você, que nós sejamos pessoas de fé, crentes de fé, pessoas que crê de verdade no Senhor. Amém? E então, lá no versículo 25, a mulher, no versículo 24, Jesus disse para ela: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. No 25, a mulher, porém, se aproximou. Ela se aproxima mais de Jesus. Ela não se revolta, ela não vai embora diante do silêncio dele, diante do que ele falou no capítulo 24. Não, ela se aproxima de Jesus e ela se ajoelha. Ela se ajoelha diante dele e implora mais uma vez. E ela faz uma oração curta, meus irmãos. Ela faz uma oração curta, mas uma oração profunda. Uma oração profunda. Eu creio que o coração dela se rasgou. Na minha tradução, ela diz: Senhor, ajuda-me. Ela faz uma oração de 2 palavras, mais profunda, com a alma, com o coração, sincero, né? E ela diz: Senhor, ajuda-me. Jesus responde mais uma vez: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-los aos cachorros. Aí ela vem mais uma vez com uma grande humildade no coração. Uma grande humildade, essa humildade que Jesus espera de mim e de você. Que nós temos humildade para chegar diante de Deus, diante de Jesus. E ela vai com muita humildade no seu coração, com muita educação, ela responde: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela cria no coração dela que bastava uma migalha da atenção de Jesus, um tiquinho da atenção de Jesus. Só um tiquinho era o suficiente. Só um tiquinho era o suficiente para a filha dela ser curada. E aí Jesus responde, e Jesus responde a ela. Disse-lhe Jesus: seu pedido. Primeiro, no 28, ele diz: mulher, sua fé é grande. Jesus responde para ela: mulher, tua fé é grande. Disse Jesus: seu pedido será atendido. No mesmo instante, a filha dela foi curada. Meus irmãos, o que eu aprendo com essa história dessa mulher? Que diante da dificuldade, adore o Senhor, se aproxime dele. O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não significa que Ele não está nos vendo, que Ele não está nos enxergando. Ele nos vê, Ele nos enxerga. Às vezes o silêncio de Deus é que Ele quer tratar primeiro algo aqui dentro de nós. Ele quer fazer algo primeiro aqui dentro de nós. Porque o silêncio
ele revela o que está no nosso coração. O silêncio de Deus revela o que está no nosso coração. Se eu busco ele por interesse, porque apenas eu quero uma bênção, ou se eu busco ele porque realmente eu creio, acredito e eu amo. Eu busco por amor. Porque quando você busca com interesse, você não recebe o que você quer, você vai embora, você deixa para trás, você desiste. Mas quando você busca por amor, é porque você crê, você acredita. Você crê, você acredita. E porque você ama, você não desiste fácil. Às vezes o silêncio de Deus é um amadurecimento. Às vezes o Senhor só está nos amadurecendo para receber o milagre. Às vezes o Senhor só está nos preparando para viver algo maior. Então, muitas das vezes o silêncio de Deus vai ser necessário da nossa vida, porque às vezes Ele quer tratar primeiro dentro de nós, primeiro com nós, primeiro o nosso interior. Porque o silêncio de Deus não é para nos matar, é para nos fortalecer, é para amadurecer a nossa fé. É para mostrar se realmente nós estamos firmados no Senhor. Desculpa. Às vezes é um teste para ver se nós estamos firmados mesmo no Pai, se nós estamos firmados mesmo no Senhor. Se a gente for buscar na Bíblia exemplo de pessoas que passaram pelo silêncio de Deus, que a resposta foi o silêncio, vamos encontrar várias pessoas, vários personagens. E eles não desistiram, eles foram perseverantes. Continuaram firmes. Um deles é Jó. Jó, Deus tirou tudo o que ele tinha. Tudo que ele tinha. Mas Jó continuou adorando. Ele dizia: bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu, ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele continuava adorando. E olha que eu e você não aguentaria passar pela metade do que Jó passou. Mas Jó permaneceu firme, adorando o Senhor. Outro exemplo lindo, Davi. Davi viveu o silêncio de Deus. Davi viveu esse silêncio e Davi continuou firme. No Salmo 28, se eu não me engano, capítulo 1, ele diz: o Senhor está calado, Deus está calado, mas eu confio no seu agir. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós confiamos no agir de Deus, na providência de Deus. Confiamos no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Não vai acontecer as coisas na minha vida só porque eu quero. É quando Ele quiser. Porque às vezes Ele está nos preparando para algo maior, para viver algo maior. Então, meu irmão, que nós fiquemos com essa palavra no nosso coração, que nós ficamos firmes, buscando em oração, em jejum, perseverando. Não desista. Se você está vivendo o silêncio de Deus, não desista. Às vezes Deus quer falar com você através da palavra e você nem abre a Bíblia. Às vezes Deus quer falar comigo através da palavra e eu estou buscando a voz de Deus em coisas, em pessoas, quando Ele está bem pertinho de mim, querendo falar comigo, mas eu não estou nem abrindo a Bíblia para ler, para ouvir a voz dEle. E quer ouvir a voz de Deus? Abre a Bíblia e lê. Você vai ouvir a voz de Deus. Vai para o seu quarto. Às vezes o silêncio de Deus não é um não. É um convite para uma comunhão, para uma intimidade mais sincera e profunda com Ele. Às vezes Ele só está te chamando para uma intimidade, só está me chamando para uma intimidade mais profunda. Que nós viemos acreditar mesmo sem ver, porque a fé é isso, é crer mesmo sem ver e sem sentir. A fé é perseverar mesmo em meio a tudo que estiver acontecendo. Nós crê que Deus é Deus no céu e na terra. Muitos personagens bíblicos viveram esse silêncio, passaram, tiveram essa resposta e continuaram firme e perseverante. Amém, meus irmãos, que você fique com essa palavra no seu coração. Não desista, fique firme, busque o Senhor, que Ele vai falar com você no momento certo, na hora certa. O Senhor, Ele está conosco, a palavra dEle nos garante que Ele é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então confie e acredite que o Senhor é contigo, é comigo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, meu Senhor, mesmo quando não vemos. Nos ajuda a acreditar, Senhor, que o Senhor está cuidando mesmo quando nós não vemos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos perseverantes, que nós viemos ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. E assim, Senhor, como essa mulher adorou o Senhor em meio à dificuldade, em meio ao silêncio, Senhor, que nós viemos também te adorar em meio ao silêncio, Pai. Nós viemos te adorar mesmo sem ver, sem sentir, mas que nós viemos permanecer firmes, te adorando, te buscando, reconhecendo que o Senhor é o provedor das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não deixe de dizimar na casa do Pai, não deixe de ofertar. Você quer ter uma vida abençoada? Oferte, dizime, seja obediente à palavra do Senhor. Se você se diz que é uma pessoa obediente, seja um dizimista fiel. A palavra do Senhor diz: trazei os dízimos, trazei os seus dízimos na casa do tesouro. Então, dizimar é ser obediente. Dizimar é fazer aquilo que a palavra do Senhor pede. Amém? É crer que o provedor das nossas vidas é Deus. Não é o nosso dinheiro que nos sustenta, é Deus. Amém? Então oferte, seja um provedor, seja uma pessoa de volta. Abençoe a casa do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.